Já parou para perceber em como os prazeres momentâneos podem ter consequências duradouras e devastadoras? Na lição de hoje, vamos descobrir como uma escolha baseada no desejo carnal pode levar à destruição completa e o que podemos aprender para evitar cair nessa armadilha. Vamos estudar a lição número 8, que tem o tema A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. O texto principal: Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel, capítulo 5, versículo 26 ao 28. Esse texto de Daniel é um lembrete solene do juízo divino, que recai sobre aqueles que vivem em desobediência. Assim como o rei Belsazar foi julgado e encontrado em falta, todos aqueles que se entregam aos prazeres carnais, sem se importarem com as consequências espirituais, também serão pesados na balança de Deus. Este é um aviso claro de que ninguém pode ignorar a santidade de Deus e escapar do julgamento. O prazer carnal pode parecer satisfatório por um momento, mas assim como o reino de Belsazar foi contado, pesado e dividido, aqueles que vivem para satisfazer os desejos da carne acabarão enfrentando uma destruição semelhante. O resumo da lição: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas seu fim é a destruição. Esse texto do resumo da lição nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos permitindo que os prazeres passageiros e as tentações momentâneas ditem o curso de nossas ações? É crucial que examinamos nossos corações e nos perguntemos como seremos pesados na balança de Deus. Precisamos avaliar se estamos buscando a satisfação em coisas que têm valor eterno ou em prazeres que inevitavelmente levarão à nossa ruína. Hoje somos desafiados a renunciar aos prazeres carnais e a nos comprometer com uma vida que honra a Deus, sabendo que o verdadeiro prazer e a verdadeira realização são só encontrados em Cristo. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo. O segundo objetivo é apresentar o relato do enigma na parede. E o terceiro objetivo é aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o reino. A leitura bíblica ela se encontra em Daniel, capítulo 5, versículo 1 ao 6 e o versículo 26 ao 31. Uma advertência dessa leitura: a história do rei Belsazar é um forte alerta sobre os perigos da arrogância e do desrespeito às coisas sagradas. Belsazar, em seu hedonismo desenfreado, desafiou o Deus de Israel, utilizando os utensílios sagrados do templo para promover um banquete de excessos. Esse ato de irreverência, combinando com adoração a ídolos, trouxe sobre ele um juízo imediato e inescapável. Na escritura na parede foi uma sentença divina que revelou a proximidade do fim do reino. Assim como Belsazar foi encontrado em falta e perdeu tudo em uma única noite, todos aqueles que vivem ignorando a santidade de Deus e se entregam ao pecado enfrentarão mais cedo ou mais tarde o peso do julgamento divino. Uma aplicação pessoal: a história de Belsazar nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e valores. Estamos vivendo de maneira a honrar a Deus em tudo o que fazemos? Ou temos tratado o que é sagrado como desdém, enquanto buscamos satisfazer nossos próprios desejos? Assim como Belsazar foi chamado a prestar contas, um dia todos nós estaremos diante de Deus. Devemos nos perguntar como seremos encontrados na balança. Será que nossas escolhas e prioridades refletem um coração dedicado a Deus? Ou estamos correndo o risco de nos perdermos em prazeres momentâneos que podem trazer destruição? É tempo de revermos nossas vidas, nos arrependermos de nossos pecados e buscamos viver em santidade, sabendo que Deus é justo e o seu juízo é certo. Introdução. Após a morte de Nabucodonosor, a Babilônia passou por uma série de sucessões e intrigas até que Belsazar, filho de Nabonido,
se tornou corregente do reino. No capítulo 5 de Daniel, Belsazar organiza um banquete decadente e desrespeitando as coisas sagradas de Deus. Nesta lição, veremos como esse evento expõe os perigos do hedonismo e as severas consequências de ignorar a santidade. Uma advertência: a história de Belsazar nos alerta sobre o perigo de tratar o que é sagrado com desprezo. Enquanto buscamos prazeres mundanos, assim como Belsazar foi julgado e encontrou seu fim de maneira súbita, aqueles que ignoram a santidade de Deus e vivem para satisfazer seus desejos carnais também enfrentarão as consequências de suas ações. Uma aplicação pessoal: esse relato nos convida a examinar nossas próprias vidas. Será que estamos valorizando o que é sagrado ou temos nos deixado levar por prazeres temporários? Precisamos nos lembrar de que Deus julga com justiça e devemos viver de forma a honrá-lo e tudo evitando os caminhos que levam à destruição. Ponto 1 da lição: o banquete de Belsazar e o hedonismo. Subtópico 1: uma festa carnal e irresponsável. Belsazar, em uma festa irresponsável e carnal, ordenou que trouxesse os vasos sagrados do templo de Jerusalém para usá-los em seu banquete. Embriagado e indiferente ao perigo iminente, ele e seus convidados profanaram os vasos, rendendo culto a ídolos. Mesmo diante da ameaça dos medo-persas, o rei continuou a satisfazer suas paixões, ignorando a seriedade do momento. Uma advertência: a festa de Belsazar é um exemplo de como o hedonismo pode levar à insensatez e à profanação do sagrado. A busca desenfreada pelo prazer cegou o rei para realidades espirituais e físicas ao seu redor, culminando em sua queda. Essa história nos adverte que viver para satisfazer os desejos carnais pode nos afastar de Deus e trazer consequências severas. Uma aplicação pessoal: precisamos refletir sobre como estamos conduzindo nossas vidas. Será que estamos como Belsazar, ignorando os sinais de advertência de Deus enquanto buscamos satisfazer nossos prazeres? Devemos estar atentos para não profanar o que é sagrado e não deixar que os desejos carnais nos afastem da presença de Deus. É tempo de revermos nossas prioridades e vivemos de forma a honrar a santidade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Subtópico 2: uma festa profana. Belsazar, movido pelos desejos e imprudências, realizou uma festa decadente marcada por luxúria e excesso, onde profanou os utensílios sagrados de Zion. Mesmo sabendo de experiências de seu antecessor com Deus, ele deliberadamente desafiou as leis divinas, demonstrando total falta de reverência. Uma advertência: a atitude de Belsazar mostra o perigo de se entregar aos prazeres sem consideração pelas consequências espirituais. Ele conhecia o poder de Deus, mas ainda assim, em sua arrogância, desafiou o sagrado. Isso nos adverte que ignorar deliberadamente a santidade de Deus em busca de prazeres momentâneos pode levar à queda inevitável. Uma aplicação pessoal: devemos refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos desafiando as leis de Deus em busca de satisfação pessoal? Mesmo sabendo as consequências, precisamos ter cuidado para não nos deixar levar pelos desejos que nos afastam de Deus e nos levam a profanar o que é sagrado. É fundamental que vivamos em reverência e respeito pelas coisas que Deus é, reconhecendo sua santidade e poder em nossas vidas. Subtópico 3: o perigo do hedonismo. O banquete de Belsazar simboliza o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer como objetivo principal da vida. Na sociedade atual, esse comportamento se reflete em excessos como vícios, gratificação instantânea e uma cultura voltada para o prazer imediato, sem considerar as consequências morais e espirituais. Uma advertência: o hedonismo, ao priorizar o prazer acima de tudo, ignora as consequências espirituais e morais, levando à destruição. Belsazar foi um exemplo de como essa busca cega pelo prazer pode resultar em um juízo severo. A mesma armadilha está presente hoje e precisamos estar atentos para não cair nela. Uma aplicação pessoal: devemos avaliar nossas prioridades. Estamos buscando prazer a qualquer custo ou estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus? A busca incessante por satisfação imediata pode parecer atraente, mas como Salomão concluiu, tudo isso é vaidade. Precisamos focar em valores eternos, evitando os excessos que nos afastam de Deus. Ponto 2. O enigma da parede. Subtópico 1. A escrita na parede. Enquanto Belsazar e seus convidados celebravam, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio, causando um súbito silêncio e pavor. O rei ficou aterrorizado.
Seu rosto empalideceu e ele tremeu de medo, percebendo que algo sobrenatural estava ocorrendo. Uma advertência. A aparição da escrita na parede serve como um lembrete de que a diversão e o prazer podem ser interrompidos de forma abrupta por uma realidade espiritual. Assim como Belsazar foi confrontado com a mão de Deus, todos nós devemos estar cientes de que nossas ações têm consequências e que um dia prestaremos conta de nossas vidas. Uma aplicação pessoal. Esse episódio nos convida a refletir. Estamos atentos aos sinais que Deus nos dá em meio à nossa busca por meio de prazeres. A presença do sagrado pode aparecer quando menos esperamos, e é crucial estarmos preparados e receptivos. Em momentos de euforia, devemos lembrar que Deus pode interromper nossas vidas com uma mensagem importante. Esteja atento aos alertas divinos e vivam em santidade. Subtópico 2. O enigma. A escrita na parede era um enigma que ninguém, nem mesmo o rei Belsazar, conseguiu interpretar. Ele convocou os sábios da Babilônia, oferecendo recompensas, mas todos falharam em decifrar a mensagem, aumentando sua angústia e terror, pois intuía que se tratava de uma advertência divina. Uma advertência. A incapacidade dos sábios em interpretar o enigma ressalta que o entendimento espiritual não pode ser alcançado por sabedoria humana ou poder. Quando desconsideramos as mensagens de Deus, podemos nos encontrar em situações de desespero e confusão, ignorando os alertas que nos são dados. Uma aplicação pessoal. Devemos estar atentos aos sinais e às mensagens que Deus coloca em nossas vidas. Assim como Belsazar, podemos ser rápidos em buscar respostas em fontes humanas, mas o verdadeiro entendimento vem de um relacionamento íntimo com Deus. Precisamos buscar a sabedoria divina e estar atentos aos que Ele nos revela, em vez de depender apenas de nossa própria compreensão. Subtópico 3. Daniel é chamado. Diante da crise, a rainha se lembrou de Daniel, que agora era um homem idoso, mas ainda fiel a Deus. Seu testemunho e qualidades eram tão notáveis que foram lembrados em um momento de necessidade. Isso evidencia como a fidelidade a Deus ao longo da vida traz frutos duradouros. Uma advertência. A lembrança de Daniel destaca a importância de manter um testemunho sólido, assim como ele foi chamado. Em um momento de crise, nós também seremos lembrados por nossas ações e caráter. Devemos cuidar para que nossa reputação reflita nossa fé, pois as pessoas buscaram nossa ajuda em momentos de dificuldade. Uma aplicação pessoal. Reflita sobre como você é lembrado pelos outros. Sua vida e atitude refletem a fidelidade a Deus. O testemunho que construímos hoje pode impactar não apenas nossa vida, mas também as vidas daqueles que nos cercam. É fundamental cultivar uma relação íntima com Deus. Por isso, nos prepara para ser luz em tempos de crise. Ponto 3 da lição. A sentença divina. Subtópico 1. A conduta de Daniel. Quando Daniel foi chamado diante do rei Belsazar, ele foi identificado pelo seu nome hebreu, evidenciando que não havia perdido sua identidade. Daniel rejeitou os presentes do rei, mostrando que sua presença e mensagem não estavam vinculadas a benefícios materiais. Além disso, ele não hesitou em exortar Belsazar sobre sua prepotência e pecado, mantendo a mesma firmeza que teve com Nabucodonosor. Uma advertência. A conduta de Daniel nos lembra da importância de manter a integridade e a identidade em meio a pressões externas. Falsos profetas podem ser atraídos por vantagens materiais, mas devemos ser fiéis à verdade, mesmo quando isso nos custa algo. Ignorar a verdade em busca de aceitação pode levar a sérias consequências. Uma aplicação pessoal. Reflita sobre como você responde a pressões por ganhos materiais ou reconhecimento. Sua identidade em Cristo deve ser mais valiosa do que qualquer benefício temporário. Precisamos ser corajosos como Daniel, dispostos a falar a verdade, mesmo em situações difíceis, e a viver de acordo com os princípios de Deus, sem compromissos. Subtópico 2. O significado da escrita. Daniel revelou o significado da escrita na parede. Mené, Mené, Tekel e Parsim. A repetição de Mené significa contar. Tekel se refere a pesado e Parsim, ou Pérez, significa dividido. A interpretação da mensagem era clara. O juízo de Deus havia chegado sobre Belsazar e o Império Babilônico. Uma advertência.
A mensagem na parede serve como um lembrete de que o juízo de Deus é incapaz. Uma advertência: a mensagem na parede serve como um lembrete que o juízo de Deus é inescapável. Assim como Belsazar, muitos ignoram os sinais e advertências divinas, mas a justiça de Deus não falha. Ignorar os alertas pode resultar em consequências severas, e a impunidade é uma ilusão. Uma aplicação pessoal: devemos estar atentos às mensagens de Deus em nossas vidas. Assim como Belsazar recebeu uma advertência, também devemos refletir sobre nossas ações e as consequências. É essencial buscar sabedoria divina e estar em sintonia com o que Deus está nos comunicando, para não enfrentarmos juízo por desconsiderar sua palavra. Subtópico 3. O juízo concretizado. O juízo divino ocorreu rapidamente. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dário tomou a Babilônia. A festa que celebrava prazeres se transformou em luto. Belsazar morreu sem arrependimento e Deus reafirmou sua soberania, mostrando as consequências destrutivas do hedonismo. Ao reconhecer as armadilhas e busca desenfreada por prazeres, podemos optar por um caminho de equilíbrio e valores espirituais. Uma advertência: o cumprimento do juízo sobre Belsazar nos alerta sobre a rapidez com quem as consequências podem chegar. Viver em busca de prazeres momentâneos pode levar à destruição e arrependimento. Tardio, é crucial estar vigilante e discernir as verdadeiras prioridades da vida, antes que sejam tarde demais. Numa aplicação pessoal, devemos avaliar como a busca por prazeres temporários afeta nossa vida espirituais. Assim como Belsazar, podemos perder de vista o que realmente importa se não estivermos atentos. Escolha viver de forma equilibrada, buscando valores espirituais e praticando o autocontrole. Conforme ensinado por Paulo, isso nos ajudará a evitar a destruição espiritual e a colher os frutos do Espírito. Conclusão. Em resumo, a história de Belsazar em Daniel 5 serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual pode levar às consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais e deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos vida abundante. João 10:10. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais, você também vai encontrar lições da escola dominical, das classes de adulto, jovens e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber outras notificações. Deus os abençoe grandemente.